A ex-presidente da Suprema Corte do Nepal, Sushila Kark, foi escolhida como premier interina do país. O anúncio foi feito pelo gabinete da presidência. A indicação ocorre após uma onda histórica de protestos violentos contra o governo, em que jovens atearam fogo a edifícios locais e casas de ministros também. O Eliseu Caetano tem mais detalhes para a gente ao vivo, direto dos Estados Unidos. Uma semana muito conturbada para os nepaleses. Não, Eliseu, bom dia para você e bem-vindo. Exatamente, Nonato. Muito bom dia para você, para a Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, com 25 minutos, aqui na costa leste do país. O Nepal viveu uma semana, aliás, as últimas semanas por lá foram bem intensas, né? Tudo por conta dessa onda de protestos históricos que foram liderados pelos jovens da chamada geração Z. O estopim, né, foi essa crise política e social contra o banimento de várias redes sociais que se espalhou para incluir demandas maiores, como, por exemplo, corrupção, nepotismo e insatisfação com o sistema político vigente. Os protestos, como a gente acompanhou ao longo da programação da Jovem Pan nos últimos dias, se intensificaram depois que o governo bloqueou aproximadamente 26 plataformas de redes sociais, exigindo que elas se registrassem junto ao Ministério das Comunicações sob novas regras. Essa medida foi percebida como uma tentativa de calar vozes críticas, especialmente a dos jovens. Houve confronto com forças de segurança, uso de armas letais, toques de recolher, interdição de transportes, prisões e pelo menos 51 mortes foram confirmadas, além de centenas de pessoas feridas. Após semanas de protestos, o primeiro-ministro KP Sharma Oli apresentou a sua renúncia. Em seguida, o presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, dissolveu o parlamento. Foram marcadas eleições gerais para o dia 5 de março de 2026 e foi nomeada como primeira-ministra interina Sushila Kark. Ela não é filiada a partido político, é, portanto, independente e antes foi juíza-chefe da Suprema Corte do Nepal. Essa nomeação é considerada histórica por dois motivos principais. Sushila Kark é a primeira mulher a chefiar o governo nepalês e também porque a sua chegada ao cargo tem forte motivação de restauração de confiança institucional. Também por demandas de transparência, de investigação da violência durante os protestos e, claro, outros temas muito sensíveis, como os feridos e os mortos nessa confusão que literalmente incendiou o país. A crise envolveu muitos elementos que se entrelaçam, Nonato e Márcia, e o que causou desordem, né? Impasses institucionais, por exemplo, desgastes políticos, né? Os analistas aqui nos Estados Unidos afirmam que medidas autoritárias e impopulares, como, por exemplo, o bloqueio das redes sociais, foi visto como um sinal de autoridade do governo. E esse motivo teria desencadeado os protestos massivos, mas também provocou reações, né, duras do governo, que tentou aí controlar as narrativas, remover os rivais, restringir também as mobilizações públicas. E aí entra um segundo motivo, a violência policial, a violência militar, porque para conter esses protestos foram usados métodos violentos, viu? Incluindo armas letais em algumas localidades do país. Além disso, prisões em massa também aconteceram no Nepal. O número de mortos e feridos, como não poderia deixar de ser, elevou as tensões por lá. A intervenção do exército e o poder presidencial também foi um outro tema muito levantado aqui no país, discutido mesmo, né, pelos analistas políticos americanos com relação ao Nepal, porque o presidente e o comandante do exército entraram nas negociações para tentar restabelecer a ordem. Isso gerou até uma certa incerteza por lá, né, sobre até que ponto as Forças Armadas estavam envolvidas ou sendo usadas como instrumento político. A relação dos conflitos institucionais também é um outro tema sensível levantado pelos analistas por aqui, porque a dissolução do parlamento e a renúncia do primeiro-ministro, além da nomeação agora da primeira-ministra interina, levanta questões sobre se os passos tomados estão ou não estão dentro dos termos da Constituição do Nepal. Alguns críticos dizem que há precedentes legais
poucos claros para algumas dessas medidas. E há, obviamente, como não poderia deixar de ser também, as demandas populares, viu? Porque os protestos começaram com as redes sociais, mas se estenderam para reclamações como emprego, falta de oportunidades, desigualdade econômica, nepotismo no governo, corrupção no governo, e essas demandas são de longo prazo, difíceis de resolver somente ali com trocas de lideranças. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e todas as principais notícias desse sábado no mundo, e eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio.